Boa tarde. Olá, boa tarde. Espero que tudo esteja bem contigo lá em casa, convosco, nossos amigos, familiares. Tem sido uma benção estes estudos. E hoje vamos ler capítulo 6 de Romanos, ou seja, se esta é a primeira vez que compreender este estudo, há mais, certo? Há mais. Já fizemos 5. Cinco lições, já vamos para a sexta. E podes procurar no nosso site, Oasis, no Facebook, Oasis Comunidade Cristã, ou oasiscc.pt. Exatamente. Então, e há mais estudos deste carta de Romanos. Quem é que escreveu esta carta? Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo. Então, ele ainda não tinha conhecido a igreja de Romanos, e ele queria ir lá a Roma. Então ele escreveu esta carta enquanto ele estava em Coríntio, em Grécia. É verdade. Pronto, então hoje vamos começar. Este capítulo chama-se Livres. E quando falamos de ser livres, em liberdade é uma palavra interessante. É uma palavra com bastante peso. Sim. Então, Maurício, não importa ler para todos nós. Capítulo 6, 1 a versículo 14. Olha, amigos, uma coisa que queremos oferecer. Se lá em casa não tens Bíblia e tu queres a Bíblia e entrares em contato connosco, nós temos Bíblias para te oferecer. Não custa nada. Gratuito. É da nossa bondade e nossa vontade de oferecer para nossos amigos uma Bíblia. Será um prazer para nós. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E toda a gente merece ter a Bíblia. Então, por favor, podes entrar em contato connosco. Podes entrar em contato ou deixar mesmo comentários no Facebook a pedir uma Bíblia. Teremos todo o prazer em oferecer-vos uma. Exatamente. Ok, então, Romanos, que está no Novo Testamento. Exatamente. Ou seja, Velho Testamento e o Novo Testamento, só uma Bíblia. É verdade. Até, digamos que está dividido, se olharmos está dividido, é como temos aquela cronologia do antes e o depois de Cristo. O Velho Testamento é antes de Cristo, o Novo Testamento é depois de Cristo. Sim. Então, esse Novo Testamento fala de quando veio Jesus Cristo, Messias, o Salvador. Então, essas cartas, esses livros, têm vários autores, mas só um Deus que inspirou, que os inspirou e que eles foram escritos. Então, essa Bíblia é a palavra do Senhor. Ok, Maurício. Então vamos ler capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para lá morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos do pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira a que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Nas últimas semanas temos falado sobre várias palavras-chave deste carta de Romanos. Então foi uma palavra culpados. Culpado, Maurício, significa o quê? É que alguém fez algo errado e o que aconteceu, alguém é o culpado. Mas como é que sabemos que temos culpa? Bem, se formos a falar de culpa em termos do que estamos a estudar em Romanos, Eu estou a falar em qualquer situação. Ok, por exemplo, aquele exemplo, eu acho que falámos sobre, o carro, eu entro no carro, como é que eu sei que eu tenho culpa? porque te sentes com vergonha, sabes que fizeste algo de errado. Como é que eu sei que eu fiz alguma coisa errada? É porque existe algo que diz que aquilo é errado. Existe o quê? Existe um livro de regras. Existe lei. É verdade. É verdade. É verdade. Vivemos um mundo com tantas leis, certo? É verdade. Então, no nosso mundo espiritual, também, como é que nós vamos saber que nós temos culpa? Porque existe uma lei. Existe uma lei. A lei diz... Qual é a lei? Bem, vamos voltar à Bíblia. Deus no Velho Testamento, nós vemos que, por exemplo, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que Deus chamou Moisés e que lhe deu os 10 mandamentos. E aqueles 10 mandamentos que toda a gente, praticamente toda a gente os conhece. Não mata, não rouba, não pratica adultério, eu sou o teu único Deus, não faças estátuas além do que está acima dos céus e assim. Ou seja, é um conjunto de regras que Deus deu ao povo de Israel para que o povo vivesse conforme aquelas regras, conforme a vontade de Deus. Mas porquê? Porque Deus queria condenar o mundo? Não. Eu queria que nós ficássemos com este preço de cumprir a lei? Não, pelo contrário. A lei, Deus deu a lei para que o povo vivesse conforme aquela lei. Mas o mundo não foi condenado por causa da lei. A lei só veio, e isso nós falamos várias vezes, e Paulo fala também noutras cartas, como em Gálatas. Deus deu a lei, e a lei veio mostrar ao homem a natureza do coração do homem. Veio mostrar ao homem o quão pecador o homem é. Ou seja, a lei veio... Mas falas de pecado. Okay? O que é pecado? É quando tu fazes algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ok. E quem é pecador? A palavra do Senhor diz que todos somos pecadores. Aliás, nós vimos isso nas últimas lições deste estudo de Romanos. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele diz porque todos pecaram. Ou seja, não é só eu, ou só tu, ou só as pessoas que estão lá, ou uma pessoa que está lá em casa. Não, Deus diz que todos nós somos pecadores. Ok, então todos nós somos pecadores, porque a lei de Deus mostra isso. Exatamente. Ok, e aqui, se eu sou pecador, porque a lei eu não consigo cumprir todas as leis, mas eu acho que eu consigo. Não, porque o próprio Deus diz que nós somos insuficientes. E nós vimos isso também num dos outros estudos. Então, como é que isso é justo? Deus me criou. Deus deu-me as regras, a lei. Certo. Sabendo que eu não consigo cumprir a lei. Exatamente. Então, e como aqui a lei, se eu falha, e eu já falhei, então eu fico condenado. Certo. Eu tenho que pagar a multa. Exatamente. E qual é a multa de pecado? Pois bem, Romanos em capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, Deus está a dizer, tu és pecador, tu és o culpado. Mas depois diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos pecadores, nós temos um problema. Ou seja, cometemos um erro. Alguém vai ter que pagar por aquele erro.
E o que é que diz em versículo 24? Diz, do capítulo 3, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, trocando isto para miúdos, para uma linguagem mais fácil, nós somos pecadores. Estamos condenados, mas mas Deus, como somos insuficientes, Deus deu o seu Filho. E agora, nós vamos ver isto aqui no capítulo 6, como é que nós nos vemos livres do pecado. E esse pecado é pela graça. Ok, então, Deus nos criou, Deus nos deu ordem para não matar, não mentir, não faças outras imagens, esses mandamentos. Exatamente. Ok? É porque Deus não queria castigar o mundo. Deus Exatamente. queria que o mundo vivesse Conforme a vontade dele. certo. Então, justiça uns com os outros. Certo. Mas eu nunca matei ninguém. Já ouvi pessoas Sim, dizer várias vezes. eu nunca eu fiz não nada mereço, mal, é eu uma nunca boa roubo, pessoa. eu nunca roubei, eu nunca matei. Bem, Deus diz precisamente o contrário. Que às vezes não... Aliás, e nós vemos isso também nas últimas lições, que a Bíblia ensina-nos que o pecar não é só o cometer, também é o pensar. O pensar também é pecado. Ok, então, e eu acho que este capítulo 6 que estamos a ler, eu acho que é o versículo 23 que explica um pouco melhor sobre o problema de pecado. Sim, sim. Como nós vimos no versículo 3, no capítulo 3, versículo 23, que diz que nós estamos pecados, somos pecadores, todos somos, e estamos separados da glória de Deus. O versículo 23 do capítulo 6 diz-nos o que é que o pecado traz, qual é a consequência do pecado. E o versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência deste pecado é a morte. E todos nós vamos Vamos todos morrer. Mas há uma boa nova, que diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o pecado leva-nos à morte, mas pela graça de Deus, mediante Cristo, nós temos acesso à vida eterna. Então, voltando daquele que Deus nos criou, deu-nos a lei, sabendo que nós não somos suficientes, ou seja, insuficientes para mesmo cumprir a lei. Exatamente. E alguém tem que pagar. Exatamente. Ok? Ou seja, condenados porque não conseguimos cumprir todas as leis. E foi um versículo que lemos, eu acho que foi semana passada. Falhar só uma lei significa... Falhar todas. Falhar todas. Então, os nossos amigos, se estão a compreender desta conversa, podemos pensar que somos boas pessoas. Mas essa é a nossa opinião. O que é que vale mais? O que é que é importante? O que é que Deus pensa? O que é que Deus diz? E através da palavra do Senhor, Ele disse, que é a Bíblia, que todos nós, tu, eu, Maurício, todos nós somos pecadores. Exatamente. Mas Romanos 5, 8, lembra-se daquele versículo? Sim, senhora. Porque pode lá em casa pensar, ok, mas qual Deus é isso? Que nos deu a liberdade, que deu ordem, que deu as leis, e Ele sabia que nós íamos falhar. E depois ficar condenados. Ok? Qual é este Deus? Bem, o versículo primeiro é um Deus de amor. E o versículo 8 do capítulo 5 de Romanos diz mesmo isso, que Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós quando olhamos para este Deus que deu as leis, deu a lei, os mandamentos, e sabe que nós nunca vamos cumprir, e que por nós não cumprirmos estamos condenados ao pecado, e que o pecado nos leva à morte. Mas mesmo assim Ele prova o nosso amor, porque Ele sabe que nós não somos suficientes demais para pagar, somos insuficientes, nós nunca iremos conseguir pagar
Então, a dívida, digamos assim. Aquele exemplo, ok, eu não parei naquele placa de stop. É verdade. Matei alguém ou fiz um acidente e tal. Então, o que é que estás a dizer? Que o juiz... Ele próprio vai pagar por ti. Porquê? Porque Deus mostrou o seu próprio amor. Ok. Ou seja, é este Deus que Ele é tão amoroso que Ele próprio, sabendo que nós nunca iríamos conseguir pagar esta dívida, o juiz, que é Deus, arranja forma de pagamento. Mas e isso é através de Cristo. imagina que eu entrar naquele tribunal, o juiz disse tens de pagar. Ok, eu não tenho para pagar. Mas ele disse que, ok, ele ia pagar para mim. Mas se ele não aceitar, desculpa, é louco, não é? É louco, mas isto é o bom de Deus, e nós quando usamos esta palavra, estamos a esta figura do juiz, que é para ser mais fácil de perceber. Isto é que é também o bom de Deus, é que Deus dá-te a liberdade de escolha. Deus não te está a obrigar a teres que o aceitar. Pelo contrário, Deus dá-te liberdade de escolha. Mas Deus também dá-te a liberdade, ao dar-te a liberdade de escolha, também está-te a dizer, olha, eu arranjei forma de pagar, eu vou pagar por ti. Aceitas? Ótimo. Mas se não aceitas, pois bem, vais sofrer as consequências. E lá, amigo, que este amor de Deus, é por isso aqui estamos a proclamar esse amor. Porque não é só um livro, não é só religião, é um relacionamento com Deus Criador. E eu sabendo que nós íamos pecar, mesmo antes da criação do mundo, já tinha um plano de salvação. O próprio Deus, quando veio até nós, na forma de Jesus Cristo, Ele sofreu, morreu na cruz do Calvário, para pagar nossa dívida. Se aceitarmos, se não aceitarmos, pagamos nós a consequência. Mas não é culpa de Deus, é nossa culpa. Pronto, então leva-nos até o capítulo 6, que lemos hoje. Por isso, quando o apóstolo Paulo falou desse continuar de pecar, ele disse, não devem continuar a pecar, porque quando entendemos o preço que Jesus pagou para nós, quem é que quer continuar de viver contrário da vontade de Deus? É algo de facto que leva a pensar, mas infelizmente ainda existe muitas pessoas que não e lamento eu dizer isto, mas vou ser o 100% mais honesto possível. Há pessoas que mesmo ouvindo não se acreditam. É como alguém te estar a dar uma prenda e tu não queres. E este é que é o bom de Deus, é que apesar de tu mesmo não aceitares, Deus continua a amar-te. Sim. E isso leva-nos, por exemplo, entrar de casa do meu pai. A casa é a casa, mas a presença do meu pai, o que é importante? E entrar de casa do meu pai, eu quero falar com o meu pai. Eu quero que o meu pai fale comigo. E isso é através do relacionamento que eu tenho com o meu pai. Como tu tens lá em casa com a família. Então, aqui não é religião que temos que fazer isso, e depois, se não fazeres, tens que rezar tantas vezes, ou tens que fazer esse passo. Não. Temos que entregar a nossa vida a Jesus e dizer, não somos suficientes para pagar essa dívida. E acreditamos e aceitamos que só Cristo que pagou essa dívida para nós, em nosso lugar. E Ele pagou o que é que eu não devia pagar. Mas Ele pagou, porque Ele nos ama.
Então, e entrar à casa do Senhor não é, ok, e entra, faz aquele missa, aquele culto, depois ande na minha vida. Já não pense mais até a próxima semana, até a próxima missa, até o próximo culto. Não, não é isso que Deus quer. Certo? Não. Deus quer que a nossa vida seja vida em comunhão com Ele. Que Ele, todos os dias, possa ter relacionamento conosco. De forma que, quando falamos da palavra orar, é conversar com Deus. Para que é que Ele tem que fazer através de ti que tu podes chegar? Não. E mesmo que eu entre na casa do meu pai, Ele não olhar para o meu irmão e dizer: oi, irmão, fala com o meu pai. Não, nós falamos diretamente com os nossos pais. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele próprio falou diretamente com o Pai. E Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar à presença do Pai. Como é que é possível? Ok? Então, nós primeiro temos que entender quem é Jesus Cristo. Certo. É Filho de Deus, Certo. que morreu no nosso lugar. Aceitarmos esta prenda de dom gratuito, Sim, completamente. que é a vida eterna, e ser perdoado dos nossos pecados. Não é daquilo que nós podemos fazer, mas o que é que Jesus fez por nós. E aqui, quando diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, já não, mas debaixo da graça. Exatamente. Por isso nós queremos viver da forma que Deus quer. Porque entendemos o preço que Ele pagou foi o preço mais alto. Um preço bastante alto que provavelmente não. Nunca irá haver alguém que irá pagar o preço tão elevado como Ele pagou. E para a última coisa, aqui hoje, é uma palavra interessante que para muitos, espero que isso não vai ser muito confuso. Mas ele fala aqui sobre o termo batismo. E o que é que eu percebi aqui? E já tenho lido a Bíblia há muitos anos. O que é que eu ouvi? O Maurício ler. Batismo aqui não salva. Não salva. O batismo não tem o poder da salvação. Nós só somos salvos mediante a fé, mediante a graça de Deus. Ok. Se o batismo não salva, ou seja, na Bíblia, amigos, sempre diz crer e ser batizado. Nunca é o contrário. Então, crer tem que ser alguém que consegue entender. Certo. Então, amigos, não pode ser um bebê, nem uma criança que não entende o que é que Jesus fez para eles. Exatamente. Mesmo eu não posso fazer decisão para ti, nem para ti. Não. Cada um de nós tem responsabilidade de aceitar e negar essa verdade de quem é Deus. Exatamente. Mas esta palavra, batismo, o que é que ele aqui explicou? Bem, primeiro ele diz, o apóstolo Paulo diz é que de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ok, então, é aqui, batizados na sua morte. Exatamente, e por isso é que Paulo depois a partir do versículo 4 vai falar que é: fomos depois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, o batismo, quando a gente fala do batismo, o batismo é um ato de obediência.
que simboliza a fé do crente naquele que o salvou. E quando falamos do batismo, falamos precisamente nisto, eu quando sou batizado, como tu já foste batizado, eu já fui batizado, no momento em que nós fomos batizados, no momento em que nós descemos às águas para ser batizados, nós estamos a mostrar, temos duas coisas. Primeiro, é um ato simbólico, porque é um ato público, estamos a declarar ao mundo quem é que nós somos e que decisão é que tomamos por Cristo. E Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, naquele preciso momento eu estou a mostrar ao mundo que já não sou eu, que não é o Maurício que vive, mas é Cristo que vive no Maurício. Ou seja, para ajudar alguns dos nossos amigos que são fãs de vários desportos, então a camisola de parte de fora mostra o que é que está dentro. Exatamente. É verdade? É verdade. Eu não vou dizer qual é o clube para não ofender ninguém, ok? Mas eu gosto porque eu vesto naquela camisola para mostrar aos outros que eu também sou fã daquele clube. Exatamente. Ok? Então, batismo representa que eu morri com Cristo. Exatamente. Já não eu que vivo, eu mas também Cristo. posso, Paulo, aquele versículo de Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. Exatamente. Ou seja, eu também tive que morrer. Exatamente. A vida antiga, a vida de moda velha, com esse mundo de pecado, eu quero morrer. Sabendo o que é que Jesus fez por mim. Então, entregar minha vida no altar, ok? É uma palavra? Não. Tudo eu entrego para ti, Senhor. Porque eu sei o que é que fizeste para mim. E quando entendemos que a transformação dentro da nossa vida, nosso coração, significa, de parte de fora agora, eu não tenho vergonha de mostrar o que é que está aqui dentro. A camisola, eu não tenho problema com comprar a camisola do meu clube, porque de coração eu sou fã. A camisola de Cristo é que a transformação que aconteceu dentro de mim, sou eu que pode fazer essa transformação. Sou eu que pode mudar a nossa vida. Por isso não é através de nossas obras, porque não vale a pena. Não, somos insuficientes. Somos insuficientes e quem é que é suficiente é Cristo. Então, Ele fez essa transformação na tua vida, na minha vida, e eu quero fazer na tua vida. E quando entramos e entregamos a nossa vida, Ele diz, olha, eu sou pecador, perdoa-me dos meus pecados, eu quero ser teu filho. Todos nós fomos criados por Deus, mas isso não significa que somos filhos de Deus. A única maneira de ser filho de Deus é como tu és filho lá na casa, nasceste de sangue. Certo. E eu também nasci lá na minha casa dos meus pais através de sangue. E de nascer de novo, espiritualmente, é nascer de novo em Cristo, no sangue de Cristo que Ele derramou por nós, para nos resgatar da morte para a vida. E batismo é aquele símbolo, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Eu acho que o apóstolo Paulo também disse a mesma coisa. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Também para ti. Então, salvação é crer em quem é que possa te salvar e entregar a tua vida a Ele e pedir salvação e de ser perdoado dos pecados. E os pecados é para sempre. Então, e isso, como tu leste, 6:23, mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, amigos, o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, já não tem que, ok, o que é que eu tenho que fazer? Não, o dom gratuito Deus oferece se aceitarmos.
E depois, batismo é para quem é que já tomou essa decisão e quer mostrar ao mundo e aos familiares e aqui publicamente: Cristo morreu por mim publicamente e eu quero viver para Ele publicamente. Olha, tem sido fantástico este estudo. Sim, tem sido uma bênção. E até a próxima semana vamos continuar a ler. Então, culpados, insuficientes, mas temos paz em Cristo Jesus. Exatamente. E por isso somos justificados e livres. Não livres para fazer o que é que nós queremos fazer, mas se entendermos, através do preço que Jesus pagou, livres em Cristo Jesus, de fazer a vontade dele e não nossa vontade. Uma boa semana abençoada. Deus abençoe.